eu acho que não está, elas lá atrás não estão ouvindo. Alô? Não. Aí. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos hoje falar sobre esse tema: amai os vossos inimigos, o caminho para o perdão. E vamos nos utilizar das obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e conceitos da série psicológica de Joana de Ângeles. E nós vamos, para abrir a nossa reflexão na noite de hoje, a gente vai voltar um pouquinho atrás, e eu digo voltar atrás para aqueles que nos acompanharam aí no ano passado, série de palestras que fizemos em 2024 sobre a transformação moral. E nessas palestras nós abordamos alguns temas básicos que são importantes da gente sempre pensar quando a gente está pensando a vida, está pensando as questões morais. E eu coloquei aqui a lista deles e vamos falar rapidamente. A ideia de Deus, né, como não um Deus que está lá fora, um Deus que a gente deve buscar em algum lugar, mas um Deus que vive em nós, um Deus que fala dentro de nós, um Deus que é uma força, como Jesus diz, vós sois deuses. Então há dentro de cada um de nós uma força divina que nos move, que nos guia, né? E que fala também dos nossos potenciais. Então muitas vezes a gente passa buscando a vida, buscando Deus em algum lugar, e não faz silêncio suficiente para escutar e para conectar com Ele dentro da gente. Essa é uma ideia importante. A ideia do egoísmo como a chave de todos os males da nossa existência, né? Então, qualquer situação de dor, qualquer situação problemática, a gente deve sempre buscar perceber onde e como que o egoísmo está por trás daquela situação. Porque assim nos disseram os espíritos que o egoísmo ele é a raiz de todos os males. Se ele é a raiz, e a gente, né, eu gosto muito de jardinar, se você quer tirar uma planta, você precisa tirar a raiz, né? Cavar o suficiente para você puxá-la pela raiz. Então, quando a gente está lidando com a questão do mal, é preciso que a gente encontre a raiz do problema, que os espíritos nos dizem que é o egoísmo. Falamos sobre a questão do bem e do mal. E usamos a informação que está na Gênesis, capítulo 3, também a informação do Livro dos Espíritos, onde nós visitamos o conceito de que o mal, ele não existe, né? Então, quem estava aqui lembra que eu tinha um slide que tinha o sol, uma árvore e a sombra. A gente olha para a sombra e diz, é o mal. Mas, na verdade, o mal é só a ausência do bem. O problema não é a sombra, o problema é que tem alguma coisa obstaculizando o sol, a luz. Nós somos luzes. Então, não adianta lutar contra a sombra. É preciso entender o que causa a sombra. E o que causa a sombra é o egoísmo. Falamos da pluralidade dos mundos em termos de níveis conscienciais. Essa palestra foi mais difícil, porque nós revisitamos o fato de que nós somos uma humanidade que é caracterizada pela presença do mal. E isso está escrito em O Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 3. Então, às vezes a gente tem dificuldade de entender essa afirmativa. Eu não sou assim tão mal, eu não sou mal. Mas a gente tem que entender o mal pela perspectiva da moralidade, né? Então, nós somos pessoas autocentradas. Nós somos pessoas interessadas. Tudo que a gente faz, tudo, com raríssimas exceções, para os missionários, é movido pelo interesse pessoal.
às vezes ele não é tão óbvio, às vezes ele não é tão concreto, mas às vezes o ganho não é tangível. Mas, por exemplo, ser reconhecido é um ganho intangível, é um ganho emocional. Então, se a gente faz e a pessoa não reconhece, a gente fica machucadinho, né? Isso é o quê? É o interesse pessoal. Você fez porque você tem um interesse de retorno. Então, essa característica humana é um mal em nós. Porque nos planetas mais avançados, em mundos de um outro nível de consciência, as pessoas fazem o bem porque fazer o bem é bom. Não tem outra razão. Falamos do autodescobrimento como caminho para a nossa felicidade, né? E aí, usando a Jung, Joana de Ângeles e o trabalho dela e as imagens que vão sendo trazidas para a gente, a imagem de que a nossa consciência, o que a gente sabe de nós mesmos, corresponde a uma rolha num oceano, onde o oceano é a nossa inconsciência. E esse oceano é o que dita as nossas atitudes. Então, não há transformação moral se a gente não entra em contato com os nossos conteúdos, inclusive com o mal em nós. Uma outra ideia psicológica é de que a copa da árvore, ela não atinge as alturas se ela não tiver raízes profundas o suficiente para trocar o inferno da escuridão dentro da terra. Então a gente só cresce se a gente entra em contato com a sombra, se a gente entra em contato com o mal, mas também no inconsciente não só está o mal, como também todas as potencialidades divinas. Então, no inconsciente, no escuro, está a dor, mas também está a solução. Um outro conceito que a gente tocou foi o conceito da transformação e diferenciar transformação com domar das más tendências, né? Então, o que a gente consegue fazer hoje, na maioria dos casos, é o domar das más tendências. Então, eu falo, eu quero matar fulano, né? E aí você fala, não, mas eu sei que matar não pode mais, então eu não mato. Isso é o domar das más tendências, porque você ainda quer matar a criatura, né? Então, aquele impulso está ali, presente. Mas a gente que quer ser um pouco mais civilizado, a gente põe um freio, às vezes, nessas atitudes mais primitivas e mais, digamos assim, exacerbadas. Tem um conceito que eu não falei e que eu vou falar agora, que é o conceito das paixões. Então, todos esses conceitos a gente vai usar hoje no processamento da ideia que a gente vai trazer aqui. Quando a gente revê as paixões, a gente aprende que as paixões têm uma utilidade providencial. Então, elas servem para alguma coisa. Na questão 908 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que as paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a coordenar. E Kardec vai comentar dizendo que as paixões são como alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força, que manejada pelas suas mãos poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Então isso é importante saber, porque elas nascem de um sentimento. A paixão é uma força. A paixão, ela é uma energia. É importante que a gente pense isso, ela é uma necessidade natural da natureza. Então, se ela emerge de um sentimento e se ela é uma necessidade natural, ela está na natureza das coisas, ela tem uma utilidade providencial. Quando nós somos dominados por uma paixão, seria incorreto nós querermos matar ou eliminar essa paixão. Porque ela é uma energia que, bem direcionada, ela vai duplicar as forças do homem e fazer construções incríveis. Então, o problema não é a paixão.
O problema não é o corcel, o problema não é o cavalo selvagem. O problema é como nós vamos guiar aquela energia. Então, se a minha paixão é um ciúme exagerado, sei lá o que seja, uma ambição desmedida, não seria próprio nós pensarmos, eu preciso eliminar, eu preciso matar esse vício ou essa paixão. Porque nós vamos ver que por trás dessa energia há uma potencialidade para o bem. A gente precisa descobrir e canalizar dessa forma. Muito bem. Então, o mal que nós vamos falar hoje, ele se chama vingança, né? Porque com os inimigos a gente quer, geralmente, se vingar. Não vocês, mas as pessoas lá fora querem se vingar. Então, a vingança é um verbo, é punir uma transgressão com a intenção de ver a justiça feita. A vingança pode ser usada como substantivo ou um verbo e preocupa-se com a retaliação ao infligir danos. Então, esse é o mal que a gente vai lidar hoje e a paixão que a gente vai estar falando. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você tem inimigos, né? Porque se você não tem, obrigado por ter vindo hoje, pode ir. Não tem nada que eu vou falar aqui que sirva para você. Agora, se você tem, vale a pena ficar. Se você não sabe, fica. Porque é bem provável que você tenha. E a gente vai ver com os espíritos se a gente tem ou não tem. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar quem são os nossos inimigos numa conceituação evangélica moral, né? E para isso a gente vai então lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, onde os espíritos vão falar sobre amar os inimigos. Então vamos ler junto essa definição. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor. Pode parar, olha para mim. Alguém aí está livre de rancor? Não tem rancor nenhum no coração. Aquele coração leve, puro, limpo. Então, a gente já começa a pensar, meu Deus, rancor. Está aqui, amar os inimigos é não guardar rancor, ok? Nem desejo de vingança. É perdoar sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causa. É não opor nenhum obstáculo. Então, a criatura te ofendeu. Aí você fala assim, perdoo, mas não quero ver nunca mais. Né? Não, perdoa, mas dele para quê? Onde está aqui? Onde está no Facebook? Vou deletar. Né? E a pessoa liga e você fala, não vou atender não. Às vezes é um amigo com quem você teve um problema e aí a pessoa liga, você sabe que a pessoa está angustiada, querendo falar com você, né? Às vezes é um companheiro. Aí você, que é aquela pessoa boa, né? Fala assim, não, agora vai esperar. Vai sofrer aí do outro lado. Vou esperar um tempinho. Deixa amargar um pouquinho aí a culpa. Ninguém nunca fez isso? Isso é característica dos espíritos bons? Não. Então aqui é interessante porque naquele momento, uma das coisas que a gente vai perceber é que o amor e a inimizade eles podem coexistir nesse conceito evangélico. As pessoas que a gente mais ama têm momentos onde se tornam os nossos inimigos, certo? Então esse é um exemplo simples, onde na própria convivência das pessoas com que a gente ama, a gente se vinga. A gente se vinga. Porque eu quero ver a criatura sofrer um pouquinho. Não é não? A gente cancela dentro de casa. Não vou falar. Faz silêncio. A criatura está ali angustiada, querendo resolver, e você... Não. Então, não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha. Estender-lhe a mão que socorre em caso de necessidade.
é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. Então, a pessoa te fez o mal e você, que é um espírito avançado, encontra com uma outra pessoa e não diz nada sobre aquilo que aconteceu. Não fala nada que possa, de qualquer maneira, afetar aquela pessoa, a sua figura, a sua reputação. A gente mantém, né, aquilo dentro da gente, porque as palavras... Não é isso que a gente faz? Quando você passa e fala, porque fulano me fez isso, você não acredita o que fulano fez comigo, e dá-lhe no fulano. Isso é uma vingança. Você pegou aquela pessoa e você está diminuindo aquela pessoa por um terceiro. Isso é uma característica do mal em nós. Os bons espíritos não fazem isso. Não falam uns dos outros dessa maneira. Porque está lá no Evangelho, tem uma parte que diz assim, se você tem qualquer coisa de mal para falar do outro, primeiro, você faz uma análise bem profunda e vê se você não tem o mesmo problema. E a resposta, caso vocês não saibam, será sempre sim, você tem. Você tem. Então é melhor, e na dúvida, abstenha-se, cala a boca e não fala nada. Né? Então, eu gosto de falar essas coisas, porque muitas vezes a gente fala assim, mal, eu não. Como assim eu não? Está num planeta de expiações e provas, onde o sofrimento é a característica. Por quê? Porque somos rebeldes contra a lei de Deus. Somos desconectados de Deus. Então hoje, por exemplo, quando eu vi a morte do Papa Francisco, me deu uma tristeza profunda. Por que me deu uma tristeza profunda? Porque a gente precisa no mundo de mais homens de bem como ele. Não é? Então, aí a gente balança a cabeça, mas é preciso que a gente saia daqui balançando a cabeça e vá para casa dizendo, eu preciso fazer melhor, eu preciso fazer melhor. Como esse homem, que ele seja uma referência para mim. E é assim que a gente vai então honrar a vida dele, né? Usando-o como referência. Quais foram os padrões e os valores, né, do não julgamento? Os valores do não julgamento. Então, vamos lá. Abster-se por palavras, por atos, de tudo que possa prejudicar. E finalmente restituir-lhes todo o bem sem intenção de humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, duas coisas a gente sabe desse texto. Um, que a gente tem inimigo, e dois, que a gente não ama os nossos inimigos. Né? Mas tudo bem, a gente persevera, vamos em frente. Aí tem um item que fala da vingança. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Então veja bem, nós temos inimigos, nós somos vingativos e a gente ainda é assim. Olha que o Evangelho, porque, gente, já falei isso aqui para vocês. Quando os espíritos escreveram esse texto aqui, para quem exatamente que eles escreveram? Para a gente, né? Não, porque a gente lê e pensa assim, não, é verdade, tem muita gente que precisava ler isso. É verdade. Ó, eu conheço aqui, aí os nomes começam a dar um lodo na cabeça, né? Um nome atrás do outro, pessoa falsa. Mas a gente também não busca vingança disfarçadamente. Disfarçadamente. A gente ainda justifica, está falando mal, mas eu estou falando mal por causa disso. A gente ainda justifica, né? E está falando mal por trás. Então é isso. Não se vinga a céu aberto. Porque eu poderia chegar para você e falar assim, ó, eu estou pau da vida com você, não quero mais saber, vou fazer isso, vou fazer aquilo, abertamente. Jesus preferiu esses. Quem Jesus mais teve problema, quem ele mais baixou o pau, digamos assim, foi com os hipócritas. Foi com os hipócritas. Ele vai falar aqui. Na maioria das vezes, o homem que se vinga assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que os animam.
toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia, espera o momento propício para o ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando sem cessar, preparando-lhe odiosas armadilhas e derrama no copo veneno, caso encontre ocasião para isso. Então, às vezes a gente lê, igual uma criança, a gente lê de uma forma muito concreta e pensa naqueles filmes de herói, bandido, e pensa, eu não sou, não, isso não é para mim. Mas há maneiras muito sutis na nossa vida de relação, que a gente muitas vezes dá umas facadas por trás nas criaturas, né? Amigos ou inimigos. Olha o que mais que diz lá. Quando seu ódio não chega a tais extremos, atacam então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas. Você viu fulano? Você viu lá o que fulano fez? Você viu lá o que fulano pôs lá nas redes sociais? E a gente vai embora. Tacando pau na criatura. Habilmente espalhadas a todos os ventos se vão avolumando pelo caminho. O covarde que assim se viga é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta seu inimigo e insulta em plena face. Palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é preciso que a gente faça uma análise das nossas relações, das nossas ações e por trás das nossas ações qual o sentimento que nos anima. Muito bem. Então agora acho que todo mundo acha que já tem um inimigo aí, né? Se não for um inimigo eterno, um inimigo temporário, um inimigo aqui e ali. Então a próxima pergunta é: quem são os seus inimigos? A gente falou que o amor e o rancor podem coexistir. E o caminho para o perdão, que é a nossa jornada aqui, ele deve ser um caminho. O que a gente vai tentar mostrar é que o perdão, ele não é necessariamente, a gente não vai buscar o perdão porque Deus quer que a gente perdoe. Porque Jesus disse como uma ordem que venha de fora para dentro. Mas ele vai ser o resultado natural de uma postura filosófica que nós vamos adotar na nossa vida. Essa postura filosófica, esses valores que a doutrina espírita nos oferece, vai permitir que nós vivenciemos o perdão, não como uma escolha, mas como uma consequência natural da integração destas ideias. O que é muito importante, porque o perdão, ele é uma higiene mental, uma higiene espiritual que a gente faz conosco mesmos, né? Então, perdão não é sobre libertar o outro, perdão é sobre se curar. Então, vamos ver. A gente começa com a vingança. Primeira coisa, então, vamos usar lá aqueles conceitos básicos, chaves, né? Se a gente vai fazer um processo de transformação moral, é preciso a gente buscar identificar o mal. Então, primeira coisa, quando a gente passou pelos textos do Evangelho, na pluralidade dos mundos, é a gente ter consciência qual é nosso estado consciencial, né? Nós somos criaturas de um estado consciencial, de planeta de expiações e provas. O mal está em nós. É preciso que a gente esteja convencido disso, sem que a gente se sinta menos, sem que a gente se sinta inadequado ou desvalorizado por isso. É o que é. Todos os estágios evolutivos são divinos, inclusive o nosso. Então, onde está a minha vingança? Como é que eu faço a minha vingança? Como é que ela se opera na minha vida? Que crenças sustentam? Isso é muito importante. Que crenças sustentam a minha inimizade, a minha vingança, o meu desejo de vingança? O que está por trás desse impulso? E depois a gente vai olhar. Então, uma vez que eu identifico, eu preciso então agora domar as minhas tendências, o meu impulso, o meu comportamento, não é? Mas eu preciso identificar o sentimento que está por trás do desejo de vingança para eu poder então orientar esse impulso na direção do bem. Então vamos pegar um exemplo da traição. Então a gente sofre uma traição. Bom, traição a gente pode pensar mais facilmente, né, em relação entre duas pessoas, mas
há traições em ambiente de trabalho, há traições entre amigos, há traições dentro da família, há traições de todas as espécies. Então vamos tentar manter o leque amplo. Muito bem. Quando a gente é traído, um sentimento comum, né, é de mágoa e de ressentimento. A gente está machucado e a gente muitas vezes vai alimentar no nosso coração essa mágoa e esse ressentimento. E a gente vai dizer coisas assim: como é que aquela pessoa teve coragem de fazer isso comigo? Né? Quem ele ou ela pensa que é para agir dessa maneira comigo? O que vocês acham dessa fala? O que tem por trás dessa fala? Se tivesse que você tem uma... Qual é a característica dessa fala? Quem fala assim está se sentindo como? Mais que o outro. Né? Então, assim, como é que ele teve coragem de fazer isso comigo? Quem ele pensa que é para fazer isso comigo é porque eu estou aqui e o outro está aqui. É porque eu que sou uma pessoa super boa, incapaz do mal, incapaz disso, né? Fico olhando para essa criatura lá embaixo, inferior, e penso, como ele pode? Então, é uma atitude arrogante. É uma atitude de quem não conhece o seu lugar de espírito inferior, capaz também do mal. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu jamais trairia. Você fala isso porque você jamais foi posto numa situação que realmente testou a sua capacidade. A gente não pode dizer que jamais. Porque muitas vezes a gente fala isso porque a prova para ver se a gente faz ou não ainda não veio para a gente. Então, precisa ter muito cuidado com o que a gente diz poder ou não poder fazer. Mas aí, nós vamos pensar, usando aqueles elementos chaves, a questão da traição. Então, primeiro, naturalmente a pessoa que é atraída, ela sofre. Nada do que eu vou falar tira o sofrimento, diminui o sofrimento, anula o sofrimento, invalida o sofrimento. O sofrimento, ele existe. A pessoa fica marcada por aquele ato. Mas ela, quando ela vai alimentar a raiva e o ressentimento, ela está numa posição de superioridade e muitas vezes numa posição de muito orgulho e de egoísmo, centrada nela mesma. Nós vamos ver aqui que há uma paixão por trás desse quadro, desse cenário. A pessoa que está machucada, que está cheia de ressentimento, que está cheia de raiva, o que a move? O que a faz muitas vezes querer que o outro também sofra? Não nós espíritas, né? A gente deixa para Deus o sofrimento. Que sentimento é esse? A gente está querendo o quê? O que está por trás? Qual é a energia que está movendo? O que a gente está querendo fazer nesse impulso? Justiça. Justiça. Então, o sentimento que move a criatura que foi traída, que foi machucada, ela busca a justiça. Igual os obsessores da reunião mediúnica. Buscam a justiça. Não é? Então, a paixão é o desejo de justiça. Por isso que a gente não pode matar. A questão não é matar o mal. A questão é, há um desejo de justiça. É importante que o desejo de justiça exista dentro da gente. Porque a gente vive num mundo de iniquidades e de barbaridades. Então, se nós não tivermos esse impulso da justiça, nós seremos mortos. Né? Nós seremos pessoas que vão ver as coisas e não vão reagir, não vão ter um impulso. Então, esse é um impulso natural, divino, que bem canalizado vai nos levar ao bem. Agora, quando você usa o desejo de justiça, que é a paixão, que é a energia, que é esse cavalo, associado, multiplicado pelo egoísmo, pelo autocentramento, onde eu sou a referência, agora criou-se uma má tendência e o desejo de vingança. Então não é a paixão que é o problema, é a energia, é a força por trás dela, o que está movendo, o que está direcionando ela. Quando é movido pelo egoísmo, vai levar então a necessidade que a criatura vai sentir da vingança. Então, qual é a direção
É uma direção egocentrada. Quais são os valores por trás disso? São os valores materialistas. Por quê? Porque a gente está vendo a situação aqui, no momento agora, sem trazer toda a perspectiva espírita, que a gente vai falar daqui a um minuto. Qual seria um olhar diferente que faz com que mude todo esse quadro e que a gente não mais queira vingança e que a gente alcance o perdão? Então, uma pergunta é: quem é o outro? Nessa perspectiva materialista, quando alguém me machuca, pode ser uma traição, pode ser porque falou alguma coisa, falou mal de mim, ou me fez qualquer coisa. Essa pessoa que me atingiu, que eu chamo de outro, quem é ele? É o meu inimigo, né? E se ele é o meu inimigo, agora, quem se responsabiliza pela justiça? Eu. Assim vivemos nós. As pessoas nos machucam, nós nos enchemos de ressentimento, o outro passa a ser o inimigo, e no senso de justiça, nós tomamos a justiça pelas nossas mãos e nós queremos ver o outro sofrer. E quando a gente é um pouco mais manipulador, a gente põe a justiça nas mãos de Deus e fica torcendo, né? Mas é a mesma coisa. Né? Porque amar os inimigos é querer ver o outro, inclusive aquele que te machucou, feliz, indo para frente. E quando as coisas boas acontecem com ele, a gente fala: que bom que aconteceu. Esse é o objetivo, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo. Então, quando a gente olha para a traição, falando das relações, elas põem uma realidade. A traição acontece porque há uma falência da relação. Há uma falência de dois. Sempre de dois. Quando a pessoa está no autoegoísmo, no autocentramento, qual vai ser a posição dela? Ela vai apontar o dedo. O outro é o culpado. Ela se vitimiza. É uma injustiça. E se coloca nessa relação de desigualdade. Eu sou uma pessoa muito boa e essa pessoa que me traiu é um desgraçado, um coitado, um infeliz, o que quer que seja. Muito bem. A perspectiva espírita, ela vai nos trazer outros itens para a gente pensar essa questão. Um deles é a questão da justiça, né? Então, o que a gente sabe sobre a justiça de Deus? Ela é perfeita. O que a gente sabe sobre a justiça de Deus? Não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus. Então, primeira coisa, não importa o que quer que seja que aconteça para a gente, está tudo dentro da justiça divina. Segundo, é olhar que os desafios, que as provas, que as lutas que a gente passa são sempre de acordo, equivalentes às nossas necessidades espirituais. Então, quando a gente está convencido disso, e uma situação muito difícil vem na nossa vida, ao invés de a gente perguntar: meu Deus, por que isso está acontecendo? A gente vai passar a perguntar: meu Deus, para que isso está acontecendo? Não mais por quê. Por quê? Porque você é um espírito comprometido com a lei, porque você já pisou na bola milhões de vezes, porque o seu passado, graças a Deus, você esqueceu, porque você não daria conta de lembrar das coisas que você fez. Isso é o porquê. Mas isso não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente já sabe o porquê a gente está aqui passando pelo que está passando. A gente precisa agora parar de perguntar por quê e perguntar para quê. Qual é a lição que eu preciso aprender? O que a vida está pedindo de mim? Tudo acontece com a permissão divina. Então, nesse olhar, o outro, ele deixa de ser o nosso inimigo e ele vira um instrumento do nosso crescimento, assim como nós somos um instrumento do crescimento do outro. Então já não há mais inimigos. Há pessoas imperfeitas, endividadas, que são meu instrumento de crescimento, assim como eu, imperfeito e endividado, sou um instrumento dele também. Muda a perspectiva. O ego sai do centro quando eu
percebo que há uma falência na relação, ou há um problema, minha amizade não é tão sólida quando eu pensar, há áreas de vulnerabilidade, há áreas de trabalho, né? Então, quando um problema é criado, se eu consigo sair do centro e sair dessa posição de vitimização, de ficar olhando para fora e trazer para mim e perguntar qual é a minha parte, o que é que eu não estou enxergando, o que é que eu preciso fazer. Fulano é muito rígido, mas se eu percebo a rigidez dele espelha a minha própria. Se eu acho o outro muito rígido, é porque eu também estou na rigidez. Caso contrário, eu não teria essa percepção. Então, a gente traz pra gente. Quando a gente traz pra gente, o Deus que a gente fica buscando por aí, aparece dentro da gente como um sol, trazendo luz na nossa sombra. Então, a gente começa agora a enxergar, né? Sai da cegueira para enxergar uma nova perspectiva através dessas crenças fundamentais e através desse movimento de perceber o outro como instrumento e de sair do centro para deixar que Deus fale por nós e fale em nós. Então, quando a gente pensa na traição e a gente sai dessa posição de centramento, reconhece que faliu, não deu certo, esse conflito, então tudo bem, o outro errou, o outro me agrediu, mas eu estou nessa relação, será que eu não sou uma Brastemp, eu sou um espírito endividado, eu sou uma pessoa limitada, então o que será que eu fiz? E se você não fez nada de errado, você pode perguntar o que será que eu não fiz? Que erros eu cometi? O outro fez isso, mas será que eu estive presente o suficiente? Será que eu estava atenta o suficiente a essa relação? Será que eu me fiz disponível? Será que eu valorizei o outro, principalmente nas coisas que eram importantes para ele o suficiente? E aí a gente começa a se perguntar, não é? Será que eu fui atencioso? Será que eu respeitei? Então aqui, agora, a gente vai olhar para a situação difícil e desafiadora, não mais dentro da perspectiva do duelo, da guerra. Tem lá, né? A gente passa no livro dos Espíritos rápido por essa parte, e fala assim, não existe mais duelo na Terra. Tá lá, os duelos. Os duelos predominam na nossa sociedade. É verdade que a gente não vai mais para a praça pública, cada um com uma espingarda, dá 10 passos e vira e atira. Não dessa maneira. Mas de tantas formas a gente duela no dia a dia das nossas existências. Por quê? Porque na visão materialista, autocentrada, egoísta, o outro permanece como nosso inimigo. Mas o Espiritismo vem nos oferecer um outro paradigma e outras perspectivas. A perspectiva de que se nós todos estamos aqui, é porque estamos aqui, há um denominador comum entre cada um de nós, que é a nossa inferioridade, que é o mal que existe em nós. Então isso pede de nós um movimento constante de humildade para reconhecer que essa é a nossa condição, seguido de compaixão uns pelos outros. Porque o outro não é meu inimigo, o outro é instrumento do meu crescimento. Nós somos parceiros aqui. As nossas limitações e a nossa inferioridade, nesse conviver e relacionar, são parcerias que vão nos ajudar juntos a crescer se a gente não cancelar uns aos outros. Né? Se a gente não desistir uns dos outros. Porque no momento que a gente desiste de alguém, a gente está desistindo de nós mesmos. Então, o foco agora passa a ser na jornada de crescimento espiritual. Então, dentro do livre-arbítrio, né, se for um casal, você tem aí algumas opções. Houve a traição. Eu tenho vários amigos que já conheço, várias pessoas que tomaram todos esses caminhos aqui. Então, você pode dizer, acabou, não tem mais como voltar, vamos ser amigos e se separam. Tem o primeiro, se separam, nunca mais se falam, se odeiam, vão para a corte vão se criar inimigos para o resto da encarnação e às vezes de várias encarnações.
né? O terceiro item, o casamento prevalece e o que foi traído aceita o traidor. Não, se for o espírita então, não, eu sei mais, eu tenho capacidade, né? Eu vou aceitar esse pobre, infeliz, miserável, inferior, sair do ressentimento do umbral na minha casa e vou manter a minha relação com ele, né? Então, é uma postura completamente enlouquecida e que a pessoa acha que está fazendo a coisa certa numa relação de desnível e de superioridade que provavelmente não vai dar certo. Porque para uma parceria que dar certo tem que ser horizontal, né? O casamento prevalece com o entendimento de que há uma necessidade mútua do outro como ferramenta do crescimento individual. Então, houve a traição e aí, um processo difícil, mas possível, as pessoas reconhecem que elas duas tiveram responsabilidade. Se a pessoa for madura o suficiente, ela pode perguntar: você pode me dizer como é que o meu comportamento contribuiu para o seu? Eu quero escutar a tua experiência. Agora, tem que ter coragem, tem que ter humildade, né? Tem que ter maturidade espiritual, tem que ter entendimento, né? Entendimento disso, de que, nós dois estamos aqui aprendendo, vamos lá, né? Então, todas essas são opções. É uma escolha interna. Então, vamos olhar aqui esses conceitos e pensar na questão da justiça em si. Então, nós trazemos na voz, na nossa consciência, Deus, né? Que é essa voz que clama por justiça. Tudo bem. Nós temos essa energia, essa pulsão dentro de nós. No domar das paixões, nós vamos, então, controlar o nosso ego, controlar os nossos impulsos. Você quer gritar, você quer matar, etc. Não faça nada disso. Você vai fazer o esforço para não sentir o outro como seu inimigo. E você vai entender que o propósito da encarnação é a evolução. Então, conectar com Deus, domar as más paixões, porque isso é um exercício, isso não é natural para a gente, né? Então, você vai ter aquele impulso, você vai ter aquela vontade de falar ou de não falar, de fazer ou de não fazer. Você vai, né, segurar a onda, entendendo que você não está transformado, você está só com as rédeas, né, bem apertadinhas, e você vai trabalhar na sua cabeça. Ele não é o meu inimigo, né? Esse domar das paixões vai muitas vezes exigir de nós um esforço cognitivo, de realmente ir buscar os conceitos. Por que foi mesmo que a Suzana falou aquele dia lá? Deixa eu tentar me lembrar aqui, né? E a gente faz esse esforço, devagarinho, esse exercício cognitivo, com a nossa disponibilidade e a própria dor, aquilo vai sendo, como uma alquimia na alma. São os elementos da alquimia que vão sendo trabalhados e devagarinho, é incrível que com menos dificuldade os conceitos vão vir e com mais facilidade o sentir vai seguir também. Então a gente já começa a olhar as pessoas, puxa, que triste ver ele fazendo isso, que triste que ela foi ingrata, né? Ou ele, um filho, uma mãe, quem quer que seja. Mas eu também sou capaz da ingratidão. Eu também sou capaz de ferir. Então a gente vai mudando o nosso sentimento e a nossa perspectiva. E aí a gente passa para o autoconhecimento. Energia canalizada para o entendimento de si. Então, ao invés de eu pegar essa energia e colocar na vingança, né, eu vou canalizar para me autoconhecer. E dentro desse processo de domar das tendências e de autoconhecimento, veja que já está havendo a energia que estava indo nessa direção, na direção da pessoa, começa a ser desviada para outros objetivos. A força daquela vingança começa a ser desfeita pelos próprios movimentos da nossa alma. Então aí você chega nesse lugar onde você já não vai mais buscar se vingar
porque está escrito no Evangelho, não se vingue. Até não está escrito no Evangelho, em lugar nenhum, né? Não se vingue. Porque, na verdade, você já não quer mais se vingar. Na verdade, a vingança já não faz mais sentido. Porque você entende que nesse mundo a gente não precisa de vingança e de ressentimento. A gente precisa de conscientização e de compaixão. A fórmula é outra. E a gente vai se convencendo disso e, naturalmente, esse desejo de vingança vai se desfazendo. Como que ele vai se desfazendo? Porque você entrou em contato com a verdade. Qual é a verdade? Que tu é muito pequenininho. Né? Essa é a verdade. Quem somos nós? Né? E com a verdade, com V maiúsculo, entramos em contato com o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Essa vida aqui. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Nós estamos aqui para crescer. Ninguém, né, tem capacidade de julgar. Jesus, que era Cristo, não julgou. Né? Esse bendito Papa Francisco, um homem também que quando perguntaram para ele, mas como é, o que o senhor acha dos gays, dos transgêneros, disso, daquilo, podem entrar na sua igreja? A igreja é a casa de Deus. Todos são acolhidos e eu não julgo, ele falou. E eu não julgo. Porque quem somos nós para julgar os outros? Quem eles são, como eles vivem? Cada um sabe de si. Dá conta da tua administração. A gente mal administra as nossas próprias existências e ainda quer dar pitaco na existência do outro. Não é? Então, essa é a fórmula, né, que vai nos levar a uma escolha interna diferente e devagarinho a justiça vai começar a tomar o seu lugar. Vamos encerrar com o item 4, um último parágrafo aqui, que diz assim: para o crente e sobretudo para o espírita, a maneira de ver é totalmente diferente, porque lança os olhos sobre o passado, nós sabemos do nosso passado, e o futuro, entre os quais a vida presente não passa de um ponto. Sabe ele que, pela própria destinação da terra, deve esperar encontrar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que defronta fazem parte das provas que deve suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes que procedem dos homens, quer das coisas. Ficou meio errado aí. Se não se queixa das provas, também não deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar agradece a Deus por experimentar, deve igualmente agradecer a mão que lhe dá a ocasião de demonstrar sua paciência e sua resignação. Essas ideias o predispõem naturalmente ao perdão. Olha que trecho maravilhoso, que trecho lindo, não é? Vamos revisitar aqui quando ele fala assim, que diz aqui que sabe, que sabe que vai encontrar na terra homens maus e perversos. Nós somos esses homens maus, porque nós também somos, na verdade, capazes de ser perversos. Então, somos todos nós, né? Então, é preciso que a gente leia o Evangelho, eu sempre digo isso, foi escrito para você. Quando você abrir o texto do Evangelho e for ler o Evangelho em casa, no culto, no curso, você fala assim, Jesus escreveu esse texto para mim. Pensa que é uma carta que foi endereçada a você. Deixa eu ler essa carta para mim. Pensa em você. Foi escrito para você, para mim, para todos nós. Né? Olha a perspectiva dos espíritos. Não se queixa das provas, não se queixa de quem serve de instrumento. Então, a gente não vai sair falando do outro. A gente vai dizer, meu Deus, essa situação de ingratidão, de agressividade, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a humildade, eu preciso aprender a compaixão, eu preciso aprender a resignação,
eu preciso aprender a entrega, eu preciso confiar em Deus, confiar sim na sua justiça. Mas que justiça é essa? É uma justiça amorosa, é uma justiça que levanta. A justiça de Deus não se vinga, ela levanta. A justiça de Deus não esmaga, ela dignifica. Então, o nosso querer tem que ser também de levantar o outro, porque ele está na lama, e nós também. Então, a gente tem que fazer um movimento de querer se ajudar a se erguer e o outro olhar para o outro como um instrumento. Tudo que vem na nossa vida, todas as pessoas, as que são os nossos anjos guardiões e as que são os nossos inimigos, são todos instrumentos de Deus, trabalhando, servindo para esculpir a nossa melhor versão. Então, a gente pergunta a vocês, na verdade, em que se compraz então a justiça e o perdão, senão o perdão de nós mesmos, né? Senão o perdão de nós mesmos. Porque quando a criança está chorando na escola e a professora se aproxima dela e diz: menino, por que você está chorando? E ele diz: professora, eu estou chorando porque me chamaram de idiota. Ela para, pensa e fala: mas você é idiota mesmo. Ele fala: mas professora, por que você está falando isso? Aí ela para um minuto e fala assim: porque você é um ET. Aí ele começa a rir. Aí ela fala assim: ah, você está achando engraçado? Aí ele fala: claro, professor, eu não sou um ET. Aí ela fala: então eu acho que você se acha um idiota. Ou seja, quem não entendeu vai para casa e pensa. Ou seja, ninguém nos fere. A ferida já está dentro da gente. Não é? A gente permite os outros nos ferirem porque eles tocam em algo que já está aberto dentro de nós. Então, buscar a justiça é buscar o auto-perdão. E depois da gente se auto-perdoar pelos muitos erros cometidos e pelas feridas abertas que trazemos, que são resultado das nossas próprias escolhas infelizes, a gente se perdoa e a gente faz a justiça através do cumprimento da lei de Deus em nós. Então, justiça, o impulso de justiça, um impulso santo, divino, natural, como a gente aprende na pergunta do Livro dos Espíritos, que bem canalizado gera a autocura e que bem canalizado gera a obediência às leis de Deus, para que aí sim, ao modificar as nossas atitudes, devagarinho, nós sejamos exemplos e inspiração para os outros, para que um dia a gente viva num mundo verdadeiramente de mais justiça e de mais amor, sem inimigos. Muita paz. Obrigada, Suzana, por mensagem tão linda e que vai nos levar a muitas reflexões, não é? Uma mensagem que nós vamos estar por algum tempo refletindo. Vamos então agora passar para os passos, a nossa próxima etapa, a nossa oração que vai nos preparar para os passos, e levando o nosso pensamento ao alto, um profundo agradecimento pelo aprendizado da noite, que essa mensagem toque profundamente os nossos corações, a nossa mente, nos coloque no caminho do autoencontro e que possamos, Pai, perceber as transformações necessárias, perceber a ajuda que recebemos a todo tempo de todos aqueles com quem convivemos. E levamos nesse momento nosso pensamento ao nosso lar. Vamos nesse momento, em pensamento, orar um Pai Nosso, caminhando pelo nosso lar, em cada cômodo de nossa casa. Vamos orar esse Pai Nosso, pedindo que ali permaneça a harmonia, a alegria, o equilíbrio. Se por um acaso lá esteja algum irmãozinho perdido, que ele possa ser encaminhado ao local apropriado para ajuda, para o entendimento.
Obrigada, Pai, mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui unida a Ti, em pensamento. Te pedimos agora também por todos os nossos irmãos que se encontram em profundo sofrimento, encarnados e desencarnados em qualquer ponto do planeta, que eles também possam sentir o Teu amor, possam sentir essas vibrações de carinho, de conforto, e que juntos, Pai, possamos construir um planeta com paz, com equilíbrio, através da nossa autotransformação. Ajuda-nos, dai-nos o discernimento necessário para cada dia vivenciar o Teu Evangelho com mais justiça e com mais amor. Vamos nos manter nesse momento, continuar nessas vibrações, nessas orações, nos preparando para os passes. Pedimos aos passistas que possam ir para a Câmara de Paz, receber os nossos amigos